Agora 10 horas e 15 minutos, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde voltou a recomendar a utilização de máscaras devido ao avanço da Covid-19, principalmente pela circulação da sublinhagem ABQ.1. Na semana epidemiológica entre 6 e 11 de novembro, foram notificados 57.828 casos e 314 mortes causadas pelo coronavírus. A média móvel dos últimos 7 dias ficou em 8.448 diagnósticos diários, representando um aumento de 120% em relação à semana anterior, que havia sido registrado 3.834. Já a média móvel de mortes foi de 46, um acréscimo de 28% se comparado com a última semana, com 36 óbitos contabilizados. A gente conversa agora com a infectologista da Unicamp, também membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, a doutora Raquel Stuck. Doutora Raquel, muito bom dia, obrigado pela disponibilidade em nos atender nesta manhã. Olá, bom dia, André, bom dia a todos que nos acompanham, é um prazer estar falando com vocês. Já peço desculpa de não poder disponibilizar a minha imagem aqui nesta manhã. Doutora, a gente não está em vídeo, mas pegamos uma foto, tá? E admito que é uma foto de consenso, tá? Uma foto, tem a fotinha da senhora aqui, né, para todos saberem quem é a senhora aqui. Não está em vídeo, mas está numa foto aqui, para quem nos acompanha pelo YouTube da CBN Campinas. Mas, doutora Raquel Stuck, a gente tem visto, acompanhado esse avanço novamente de uma forma até rápida, né, dessa sublinhagem da Ômicron, a BQ.1, o que se sabe dela até agora, e novamente começa a passar mais uma vez aquele filme daqueles finais de ano. É para tudo isso? O que podemos pensar nisso? Olha, André, o que a gente sabe dela é que, de fato, ela é mais transmissível, né? Ela, assim como as outras variantes, ela não parece levar a uma gravidade maior, mas qualquer variante, né, do vírus é capaz de produzir doença grave em quem está sem proteção. Então, isso é que nos preocupa, que nós temos, né, um número muito grande de pessoas que não completaram a sua vacinação. Completar a vacinação significa que todos acima de 18 anos têm que ter as 4 doses. As crianças devem estar vacinadas, né, acima de 3 anos, as pequenininhas a partir de 6 meses a gente vai começar, não vamos começar praticamente, né? Mas então todos devem estar protegidos. Por quê? Porque as vacinas, mesmo essas vacinas mais antigas, que são as que nós temos, elas nos protegem das formas graves da doença, mesmo para essa nova variante, né? Então, o número, de 38 a 45, isso não dá nem um pico de uma onda. Realmente é muito menos. A gente não quer voltar a ter 4 mil óbitos e não voltaremos graças à vacina. Mas aquelas pessoas que não estão vacinadas, elas correm, sim, o risco de ter doença grave. Sim, e aquilo que geralmente as pessoas até conversam, né, nas rodas, aquela história, o número está baixo, está subindo, mas com um piso bem menor do que já foi registrado. E, em tese, o teto também não será, como a senhora falou, né, aqueles números absurdos que a gente já teve. Mas, né, quando é um familiar da pessoa que é acometido dessa doença ou vem a óbito, aí não importa o piso e o teto, o que importa é que uma pessoa foi infectada. E aí vem essa necessidade, porque é muito fácil, né, a gente colocar números e excluir esse valor da vida com relação a toda essa situação. Né? Então... E além do que, né, André, hoje está cada vez mais claro, essa última semana, inclusive, saiu um artigo muito bonito acompanhando, né, milhares de norte-americanos em relação ao risco aumentado de quem teve Covid, mesmo leve, de ter problemas cardíacos, de ter AVC, isso num prazo até de 6 meses pós-Covid, mesmo caso leve. Então, Covid não é uma gripezinha, a gente pode ter consequências. O ideal é não ter, né? Então, a gente tem que se prevenir. A vacina, é verdade, ela não está prevenindo muito da infecção, e para prevenir a infecção, quando tem muito vírus circulando, a gente tem que usar a máscara novamente. E aí a gente fala em duas partes, né? É a prevenção e a transmissão. Então, é máscara e vacina, tem que ser esse combo.
É máscara e vacina. É esse combo. Vacina para todos acima de 3 anos, tem que estar com um esquema proposto em dia. Lembrando que, novamente, acima de 18 são 4 doses, a vacina está no posto de saúde, né, é de graça, e a máscara para todos, né, principalmente em ambiente fechado e nos ambientes abertos com aglomeração. Nós passamos o último mês, né, ainda temos muitas aglomerações, então as pessoas que, mesmo vacinadas, com risco de doença mais grave, porque quem é o risco de doença grave vacinado? É aquela pessoa de 70 anos, que já tomou as 4 doses, mas tomou a última já faz mais de 4 meses, é um imunossuprimido, que a defesa já baixou, né? Então essas pessoas, mesmo em ambiente aberto, com aglomeração por conta de motivo eleitoral, aglomeração pela Copa, ela precisa estar de máscara sempre que sair de casa. Agora, a senhora já até tocou nesse assunto, né? A gente veio desse período de eleições, agora esse feriadão prolongado, e estamos chegando novamente no final do ano. Aí, às vezes, também tem as pessoas que falam assim, mas essas vacinas, né, que a gente tomou, que estão disponíveis, elas estão sendo atualizadas porque essas sublinhagens, digamos assim, elas compreendem todas essas sublinhagens ou aí a proteção acaba ficando menor? A proteção contra a infecção, assim, contra ter uma forma leve, realmente ela diminuiu com as novas variantes, né? Agora, a proteção contra as formas graves, precisar internar ou o risco de morrer pela Covid diminui muito em quem está vacinado, mesmo com essas vacinas antigas. Nós temos, sim, vacinas já atualizadas. Inclusive, a Anvisa deve liberar já um parecer, uma vacina que a gente chama de bivalente, que é contra a Ômicron, né, a B5, porque a BQ1 que está circulando agora é descendente, é como se fosse um filhote da B5. Então, a gente tem uma vacina bivalente que dá uma proteção maior contra esta variante. A Anvisa deve liberar. Agora, eu não sei até que tenha tido alguma movimentação do Ministério da Saúde para a compra dessa vacina, que a gente sabe quão moroso tem sido aqui neste país a compra das vacinas para a Covid, né? Então, a Anvisa deve liberar, mas a gente vai precisar depois que o Ministério compre para poder atualizar principalmente a população de maior risco com essa nova vacina. E aí também aquela questão, porque a vacinação ela deu uma estagnada, né? Houve totalmente assim, a gente vê relatos dos próprios municípios que estavam com as vacinas disponíveis, mas as pessoas não procurando. Inclusive pode haver, não digo necessariamente em Campinas, mas algumas outras cidades em que houve até uma desmobilização com relação a essa estrutura montada e de repente a necessidade dessa busca, né, do dia para a noite aí da vacina e se essa reestruturação das secretarias ou dos postos de vacinação, melhor dizendo assim, para que as pessoas sejam vacinadas. As vacinas elas foram descentralizadas já, né, nesse momento, então elas estão disponíveis nas salas de vacina de todos os postos de saúde. Então é só a pessoa ir, eventualmente quando existe, né, nós tivemos um mês aí de outubro com vários sábados, inclusive de vacinação, multivacinação, e a vacina contra a Covid está lá. E realmente você tem razão, quer dizer, o número de pessoas que não completaram a vacinação, não fizeram a terceira dose, né, a primeira adicional, não fizeram a segunda, é muito grande. E essas pessoas são as pessoas que correm risco agora de ter um adoecimento mais grave. Então, antes que isso aconteça, é importante que elas atualizem, né, a vacina, mesmo que seja com essas vacinas, porque o que a gente não quer é ter aquele sufoco novamente na área da saúde, com pessoas morrendo de falta de ar e esperando um leito para internar, né? Os leitos até já foram, né, desmobilizados. Agora nós temos alguns municípios já aumentando novamente o número de leitos, porque aumentou, né, em relação ao que estava zero, a gente volta a ter paciente de novo. Então é importante, sim, né, a atualização da vacina neste momento. É fundamental. E a gente teve, com relação à vacina, a gente tem até a informação de hoje que algumas cidades da região já começaram a retirar na DRS-7 aquelas doses da Pfizer contra a Covid para as crianças de 6 meses a 2 anos, mas que tenham doenças crônicas ou problemas no sistema imunológico, já que, por enquanto, ainda não há doses para toda essa faixa etária. Mas pelo menos é um começo e já fundamental
Campinas deve receber 3.280 doses já sendo retiradas. Pelo menos é alguma coisa, né, doutora? É muita coisa, mas é muito pouco, viu, André? Isso mostra muito o descaso, né, que se tem, né, dos gestores responsáveis pela compra de vacina em relação à saúde e particularmente em relação à saúde das nossas crianças pequenas. Vamos lembrar que nessa faixa de idade, de 6 meses a 3 aninhos, né, incompletos, são 3 doses. Então, este quantitativo a gente divide por 3, que será o número de crianças que vão poder receber a vacina. Nós precisaríamos, na verdade, de 21 milhões de doses para vacinar as crianças. E nós sabemos que as crianças, os dados do Ministério da Saúde, as crianças que adoeceram e foram internadas por Covid, as crianças que morreram de Covid, mais de 50% delas não tinha nenhuma comorbidade. Então, é importante começar, mas ainda é muito tímido esse começo. Fazer diagnóstico de comorbidade nessa faixa etária é muito difícil, né? Poucas famílias terão esse diagnóstico, poucas crianças serão beneficiadas. Agora, sem dúvida nenhuma, as que já têm esse diagnóstico devem correr para o posto de saúde assim que a vacina chegar, para já iniciar a vacinação. E é importante que os pais e os familiares destas crianças estejam também com as vacinas em dia. Sem dúvida. Quero agradecer a doutora Raquel Stuck mais uma vez em nos atender aqui na CBN Campinas, infectologista da Unicamp, também membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Obrigado pela disponibilidade, um bom dia e uma boa tarde para a senhora. Obrigada, um bom dia para todos também. Foi um prazer estar aqui novamente. Contem comigo. Obrigado mais uma vez. Agora 10h27.